Senhoras e senhores, estamos aqui no Power BI Deep hoje para falar um assunto muito legal que é a função Path no Power BI para trabalhar com hierarquia, ou seja, eu tenho uma tabela que referencia ela mesma ao longo das linhas. Se eu tenho uma coluna de ID do funcionário e uma coluna de ID do gerente, quem é o gerente do gerente do gerente? Como é que eu trabalho com isso? Então vamos lá, sem enrolação. A gente tem duas bases de dados para a gente trabalhar com a função Path. A primeira delas é uma tabela de funcionários. Eu tenho o nome, o cargo, o ID do gerente e o salário, ou seja, e esse ID de gerente ele é o mesmo ID do funcionário, só que referenciado na mesma tabela, ou seja, eu tenho aqui as pessoas e eu tenho quem são os gerentes dessas pessoas. Então como é que eu acho a informação do primeiro gerente de uma hierarquia de várias pessoas, você segmentar, como é que eu acho a primeira pessoa da hierarquia, né? Nessa segunda base aqui a gente tem uma troca de plano de celular, onde um contrato ele reverte para outro contrato, ou seja, o cliente se arrependeu e aí não queria aproveitar o primeiro contrato e acabou trocando para um segundo contrato. Então, como a venda é referente à mesma data, na verdade, só o cliente se arrependeu, ele tem aqui o ID do contrato anterior. Então eu consigo puxar quantas vezes esse cliente se arrependeu para eu saber quantos contratos que tiveram no total para esse cliente e qual foi o primeiro contrato que ele teve, qual a primeira data da venda, né? Qual a data da venda original de um contrato específico que teve uma reversão. No caso, esse 890 aqui, ele disse que o contrato anterior foi 850, mas o 850 ele tem um contrato anterior a ele. Então qual é o primeiro contrato dessa sequência de clientes? Então vamos trabalhar com isso aqui. Estamos aqui no Power BI com as duas bases importadas dos CSVs. Então vamos lá. Elas estão aqui, as duas bases, e eu quero fazer as seguintes atividades aqui com vocês. Primeiro é usar a fórmula Path para descobrir o segundo funcionário na hierarquia, ou seja, se eu tenho um funcionário que ele tem 4 chefes na sequência, qual é o segundo na hierarquia? Tipo, depois do CEO, quem é o diretor? Então vamos lá. Vamos criar aqui uma segunda coluna e vamos usar a função Path, certo? Vamos chamar aqui de caminho e hierarquia. O que a função Path faz, né? Retorna a cadeia de caracteres que contém uma lista delimitada de IDs, começando do topo barra raiz de uma hierarquia e terminando com o ID especificada. Então vamos lá. A gente tem o ID principal, que é o ID do funcionário, e tem o ID que vai referenciando a hierarquia, né, dos gerentes, do gerente. Quando eu uso essa função, o que acontece? Ele mostra aqui o caminho da hierarquia. Então, cada funcionário ele vai ter uma hierarquia dependendo do chefe de cada um, né, dessa coluna aqui. Então eu consigo, por essa path, descobrir quem é o topo da hierarquia, quem está no final, quem é o segundo, terceiro, quarto, quem é o chefe do chefe. Então vamos lá para o primeiro exercício. Quem é a segunda pessoa da hierarquia? Vamos colocar aqui hierarquia 2. Vai ser igual a path item. O que essa função path item faz? Ela retorna no meu caminho aqui qual é o item determinado de uma determinada posição. Então se eu referenciar aqui o caminho e colocar o 2, o que acontece? Ele vai retornar o segundo, né? Então nessa lista aqui, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o primeiro, que é o CEO, e o resto são os subordinados na sequência, né? Aqui é o CEO, o diretor, o coordenador, assim vai. Então, se eu pegar aqui a galera que está na hierarquia 2, eu quero saber o nome deles, né? Então o que é que eu vou fazer? Vamos colocar isso aqui numa variável, certo? Vou chamar aqui de ID da hierarquia 2, DH2, vou chamar assim. E eu quero saber
seguinte, eu quero saber o nome dessa pessoa, né? Então eu vou pegar e fazer aqui um lookup value, que é como se fosse um proc v do Excel, né? Eu quero saber o nome e procurar na coluna ID funcionário qual o valor que a gente definiu aqui, essa variável que está armazenado no meu ID do caminho. Então vamos lá. Agora, peraí, deu um errinho. Isso é bom para vocês verificarem. Essa ID aqui, ele por padrão ele pega texto, então é bom vocês colocar aqui, ó, inteiro. Que ele vai pegar se a tua coluna tiver classificada como um valor número, ele tem que estar aqui integer para poder ele pegar esse item. Então se eu botar agora o integer, ele vai retornar o nome da hierarquia 2. Então vamos para o próximo exercício. Quem é que é o chefe do funcionário Lisa Hensley? Como é que a gente vai saber isso aqui? Vamos criar uma segunda coluna, certo? E aí nós vamos pegar quem é o hierarquia, vou chamar aqui de hierarquia -2, hierarquia 2 reverse, que ele vai pegar, na verdade não é a 2 que a gente quer, né? A gente quer a 3, porque o primeiro vai ser a pessoa mesmo, né? O chefe do chefe, na verdade vai ser o chefe é o segundo e o chefe do chefe é o terceiro. Então a gente vai pegar e usar a função path item reverse. Ela vai fazer a mesma coisa que o path item, só que vai puxar no caminho contrário. Então eu vou pegar aqui o caminho que a gente criou, colocar a posição que a gente quer o 3, terceiro, e tipo integer, que ele vai referenciar o ID. Então colocando isso aqui direto no lookup value, a gente não tomar tanto tempo, vamos colocar aqui as variáveis. Eu quero saber o nome da pessoa, né? E eu vou procurar na coluna ID do funcionário e retorno no valor que eu quero procurar é o path item reverse 3, o terceiro, o chefe do chefe da Lisa Hensley. Então, se eu pesquisar aqui a Lisa Hensley, ele vai retornar que o chefe do chefe dela é a Gabrielle Davis. Então, eu tenho aqui retornando o chefe do chefe. Você vê que esses aqui de cima, os dois funcionários aqui de cima, ele não tem o chefe do chefe, o terceiro hierarquia, porque você vê que ele só tem 2 aqui, né? Mas se tivesse 3, eu retornaria o terceiro da hierarquia. Ele só tem o segundo chefe, né? Eu acho que eles são atendentes diretos do CEO. Agora aqui, vamos para o terceiro exercício. Aí eu quero fazer um negócio mais detalhado com vocês. Tem que descobrir quanto é que é o custo de salário total de analistas da diretoria do Angie Anderson. Então vamos organizar isso aqui. Vamos criar aqui outra coluna, que a gente vai colocar a hierarquia 1. Só para eu mostrar para vocês como fica legal se a gente colocar todas as hierarquias, né? Hierarquia 1 vai ser igual, a gente vai pegar a mesma função da outra para aproveitar aqui, certo? Para aproveitar a regra, a gente não quer a hierarquia 2 aqui, a gente quer a hierarquia 1, que é, no caso, o CEO, né? Então vamos retornar aqui a hierarquia 1. E outra, eu quero saber quem são os diretores do meu CEO. Quero saber quem é as hierarquias 2, né? Quem está diretamente abaixo do meu CEO. Como é que eu sei isso? Nós vamos pegar, em vez de retornar o nome, vai retornar o cargo. Então cargo hierarquia 2.
eu vou retornar, em vez do nome, vamos botar o cargo. Até agora o que a gente tem aqui? A gente tem a hierarquia 1, que é o CEO, tem o hierarquia 2, que é o que está abaixo dele, e tem um cargo de cada um. Se a gente colocar isso aqui numa tabela, como é que ela ficaria, né? Olha que legal. Vou colocar aqui nas linhas hierarquia 1, colocar o cargo da hierarquia 2 e a hierarquia 2. Quando a gente vai descendo aqui, aí tem o seguinte: qual é o salário total, né? Vamos criar aqui uma medida. Então, galera, eu percebi que tinha ocultado aqui sem querer a coluna de salário. A gente voltou aqui com ela. E aí, vamos criar aqui a medida de salário. Então, salário total vai ser igual a soma do meu salário. Se eu jogar o salário aqui, olha que legal. No total na empresa eu tenho 1.992.000, né, de valor. E aí eu tenho da diretoria, eu tenho esses diretores. Minha atividade, ela quer saber custo salário total de analistas na diretoria do Angie Anderson. Então, se a gente faz o seguinte, a gente já tem aqui organizado aqui o cargo hierarquia 1, hierarquia 2, no caso o cargo dos diretores na hierarquia 2, e eu posso saber quanto é que esse cara gasta com analistas. Se eu colocar aqui no final o cargo, eu vou ter a segmentação que eu quero. Dentro do Angie Anderson, eu vou ter que ele gasta 20 mil com o salário dele, né, que ele é diretor, e o resto aqui eu tenho as outras funções de pessoas que estão na diretoria dele. Eu vou ter que, então, os analistas dão um total de 135 mil de salário no total, que é o que a gente queria saber. E vamos lá, a última atividade, né, é na segunda base. Qual foi a primeira data da venda de cada contrato, né? Quarto item aqui. Se eu pegar aqui a segunda base, troca de planos, eu vou ter o ID do contrato e o ID do contrato anterior. Então vamos lá de novo. Mesma exercício que a gente fez na atividade passada. Eu quero saber o caminho da hierarquia dos contratos. Vou aqui, só para a gente diferenciar. Então eu tenho aqui o path, ele vai trazer primeiro o principal vai ser o ID do meu contrato e o contrato anterior como o parente. ID do contrato anterior, certo? Se eu colocar aqui, olha o que ele vai me retornar. Eu tenho alguns contratos que tiveram muitas reversões, né? Mas também tiveram contratos que não tiveram nenhuma reversão. Então, como é que eu sei aqui a primeira venda, né? Qual foi o primeiro contrato que esse contrato fechou, né? Eu estou olhando agora. Se eu estou olhando para um contrato que teve várias reversões, qual foi a primeira venda, para eu poder fazer essa comparação de tempo, entendeu? Então vamos lá, nova coluna. Eu quero saber a minha data de venda inicial. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui uma variável para a gente armazenar o ID do contrato inicial, certo? Então, vou chamar aqui de VT contrato inicial, vai ser igual a path item. Eu quero o primeiro contrato, então vamos lá, eu quero o primeiro, então eu vou retornar aqui o caminho da hierarquia. Primeiro, né, posição 1,
integer, que é inteiro. E aí vou retornar o meu lookup value, né? O proc-v, para a gente saber qual é a data da venda desse cara aí que a gente está pegando no primeiro contrato. Então eu quero saber data da venda. A coluna que eu estou procurando é ID contrato. E o valor vai ser a minha variável que a gente criou aqui. ID do contrato inicial. Tendo isso, vou lá. Tem aqui a data da venda. Pronto. É isso. A gente encontrou a data da venda inicial. É o que a gente queria saber. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte e se inscreve para mim saber se realmente eu estou no caminho certo. E se você quiser ver mais vídeos como esse. E até a próxima.